A morte de Hassan Nasrallah, nesse cenário, foi interpretada pelo governo israelense como um símbolo de desmoronamento de seu principal inimigo imediato, o Hezbollah. Mas está longe de ser apenas uma questão de análise. O regime sionista se aproveita das baixas no Hezbollah, efetivamente baixas muito duras, para deslanchar uma propaganda ilimitada sobre a superioridade das suas forças armadas, a invencibilidade de Israel e a tragédia que espera todos os que se levantarem contra os desígnios sionistas, o destino, a tragédia que esperaria todos os que se levantassem contra os desígnios sionistas. Esse tipo de propaganda, como se sabe, é uma das mais tradicionais ferramentas de guerra, com três intenções notáveis. A primeira, unir e animar a base social do Estado agressor. Vocês vejam o que está acontecendo em Israel nesse momento. Netanyahu virou a correlação de forças. Nas pesquisas ele aparece já em primeiro lugar, caso as eleições fossem hoje. Aumentou sua base de sustentação. A maioria da sociedade israelense apoia o esforço de guerra no Líbano e passou a ser mais complacente com a estratégia de Netanyahu de massacrar os palestinos em Gaza, mesmo que isso coloque cada vez mais em risco a vida dos reféns. Então, esse é um objetivo desse tipo de propaganda: unir e animar a base social do Estado agressor. Outra intenção: apavorar e dividir os povos agredidos, fazer com que os povos agredidos se sintam enfrentando um inimigo invencível e que, portanto, não vale a pena lutar, porque esse inimigo não pode ser derrotado. E a terceira intenção dessa propaganda: esmorecer e enfraquecer a solidariedade internacional. Se nós ficamos apenas sofrendo, olhando para a rota de destruição provocada pelo Estado de Israel e passamos a considerar que as organizações da resistência palestina não têm condições de enfrentar o regime sionista, que está dado o massacre, que está dada a derrota do povo palestino e agora também do povo libanês, se nós nos deixamos imbuir por esse derrotismo, é evidente que a solidariedade internacional irá decair. Essa é outra. Essa é a terceira intenção desse tipo de propaganda de guerra exercido pelos Estados Unidos e também por seus aliados, particularmente pelos meios monopolistas de comunicação que narram a guerra a partir da versão do regime sionista. Vamos aqui olhar um pouco para a história, para combatermos esse pessimismo que está em curso. Não é a primeira vez que o regime sionista assassina o chefe máximo do Hezbollah. Seu antecessor, Abba al-Musavi, fundador da organização, foi morto em 16 de fevereiro de 1992, fulminado por mísseis atirados de um helicóptero israelense. Ao seu lado morreram a esposa, um filho de 5 anos e outros 4 acompanhantes. Naquela oportunidade, Tel Aviv também cantou de galo e proclamou o fim do Hezbollah, em meio a intensos ataques contra suas bases no sul do Líbano. 8 anos depois, em 2000, Israel se veria obrigado a sair do país, acabando com uma ocupação que, na prática, tinha durado 18 anos. Essa ocupação acabou porque houve o colapso do Exército do Sul. O Exército do Sul era um fantoche sionista da extrema-direita cristã maronita. O Exército do Sul era uma milícia cristã maronita de extrema-direita que era apoiada por Israel para manter o controle do sul do Líbano e bloquear a ação do Hezbollah. Esse Exército do Sul, mesmo com todo o apoio israelense, foi arrebentado pelo Hezbollah, então sob o comando de um novo líder, que assumiu o lugar de al-Musavi.
Esse novo líder se chamava Hassan Nasrallah. Também o Hamas foi considerado ou apresentado como um inimigo moribundo em 2004, quando as forças armadas sionistas mataram Ahmed Yassin e Abdel Rantisi, então os principais dirigentes da organização. 2 anos depois, apenas 2 anos depois, o Hamas ganharia as eleições parlamentares palestinas e seu novo líder, Ismail Haniyeh, viraria o primeiro-ministro da Autoridade Palestina. Demitido do cargo em 2007 por pressão israelense e norte-americana, Haniyeh fortaleceria sua organização como governo legítimo de Gaza e uma força resistente capaz de ferir profundamente o regime sionista, como vimos em outubro do ano passado. Essas observações históricas, pessoal, não significam subestimar o que representa a morte de Nasrallah e dos demais comandantes. Em absoluto se pode subestimar o que significam essas mortes. Mas seria cair em um conto da carochinha dar por derrotada uma formação resistente tão enraizada no povo. Dar por derrotada porque essa organização perdeu dirigentes de relevância. Não acontece assim ao longo da história. Muitas organizações resistentes nos mais diversos continentes perderam seus dirigentes em combate, mas elas eram tão enraizadas no povo que, mesmo perdendo dirigentes, elas conseguiram se recompor, enfrentar e derrotar os seus inimigos. O Hezbollah, mais ainda do que o Hamas, é uma organização político-militar de massas, com mais de 65 mil combatentes treinados e experimentados, que teve destacadas provas de fogo nos últimos 40 anos, desde que foi fundada. O Hezbollah foi oficialmente fundado em 1985. Treinado e armado principalmente pelo Irã, o Hezbollah foi fundamental para forçar a retirada de Israel do Líbano em 2000, como eu já relatei, e para derrotar uma nova incursão sionista em 2006. Também foi decisivo o Hezbollah na guerra da Síria, tanto para derrotar o duvidoso Estado Islâmico, que jamais atirou sequer uma bolinha de ping-pong sobre Israel, quanto para dizimar os grupos opositores armados e financiados pelos Estados Unidos que pretendiam derrubar o governo Assad, aliado de Teherã e Moscou. O Hezbollah, portanto, tem uma trajetória de combates muito importante. O Hezbollah não pode ser subestimado. O Hezbollah não pode ser desprezado na sua força militar. Mesmo enfraquecido com as perdas que teve, com a morte de seus comandantes, o Hezbollah é uma estrutura muito sólida.